Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha essa plantinha aqui. Você imagina que essa planta aqui tem quase 1 ano de idade e essa planta aqui que tem muito mais de 1 ano, tem quase 2 anos e nunca floriu. Você tem plantas estagnadas aí, rosas do deserto que nunca floriram ou que não crescem de jeito nenhum. Então fica ligado esse vídeo até o final que esse vídeo é para você. É novo aqui no canal? Então não esqueça de clicar no botão de se inscrever, se inscreve no canal, assim você vai poder ver todos os vídeos que a gente publica toda semana aqui. E para não perder nenhum desses vídeos, marca o sininho também, que assim o YouTube vai te notificar sempre que a gente publicar um novo vídeo aqui no canal. Olha, quem cultiva rosas do deserto sabe que em algum momento vai ter planta que vai ter dificuldade de crescer, de produzir flores, de desenvolver o seu caudex. E aí, para isso, você precisa estar preparado para conseguir lidar com essas situações e tentar estimular as plantas de acordo com cada situação. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar com esses conteúdos que eu produzo aqui, com os conteúdos mais aprofundados que eu tenho lá dentro do meu curso, do método Rosas do Deserto de AZ, com mais de 1.400 alunos, e a gente produz todos esses conteúdos para ajudar você que tem aí vontade de cultivar rosas do deserto, de desenvolver esse hobby ou até mesmo montar o seu próprio negócio. Mas acontece que muita gente que inicia nesse hobby acaba se frustrando, porque acha que em pouco tempo as suas plantas vão estar assim com um caudex bem robusto, explodindo em flores, e nem sempre é isso que acontece. Como essas duas plantinhas aqui, olha só, eu tenho plantas que muitas vezes têm dificuldade para crescer ou para produzir flores, tá? E eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo o que é que eu geralmente faço nessas plantas para estimulá-las a chegar a esse ponto aqui um dia, para que elas cresçam e produzam muitas flores. Olha só essas duas plantinhas aqui, são duas situações que acontecem com muita gente. Uma mudinha de semente que insiste em não crescer, desenvolve muito pouco. Essa planta aqui, ela tem mais ou menos 1 ano de idade, tá? E olha o tamanhinho dela, né? Parece que é uma planta que tem 2 meses. Eu tenho planta de 2 meses que muitas vezes é maior do que essa aqui. E olha essa aqui, é uma planta que tem quase 2 anos de idade e nunca floriu, tá? Ela não produziu flores jamais e é uma planta também que não tem um crescimento tão grande assim, tá? Então ela nunca exigiu assim uma troca de vaso, ela ainda permite o vaso crescer as suas raízes. Então é uma planta que tem um desenvolvimento mais lento do que as outras. Eu tenho outras plantas que cedo florescem ou que desde muito cedo já estão com aquele caudex bem gordinho. Por que que isso acontece? É importante a gente entender isso primeiro. Na maioria dos casos é uma questão genética. Tá? Porque se você tem ali muitas plantas, você germinou ali 100 sementes, você vai ter sempre ali 2, 3, 4 plantas que não vão crescer tão bem ou não vão florescer como poderiam, né? Então você vai ter essas situações inevitavelmente. Então a primeira coisa que eu te digo é pare de se frustrar, não precisa se frustrar. Eu sempre digo lá para os meus alunos que a cada dificuldade que você encontra no cultivo é uma oportunidade de aprendizado que vai lhe ajudar muito a ganhar experiência e fazer com que você saiba lidar com as mais diversas situações que esse cultivo de rosa do deserto nos oferece no dia a dia. Portanto, inevitavelmente, algumas plantas vão ter uma questão genética que vai influenciar no seu desenvolvimento. Algumas se desenvolvem muito mais rápido, outras se desenvolvem muito mais lentamente. Algumas florescem abundantemente desde poucos meses de vida, outras demoram anos para produzir a sua própria flor. Mas será que nós podemos fazer alguma coisa para ajudar essas plantinhas aqui, para estimular esse crescimento? Vou te dizer agora. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, olha, deixa o like, tá? Curta esse vídeo, que assim você ajuda o YouTube a entregar a cada vez mais pessoas, tá bom? Olha, a primeira coisa que eu aconselho você fazer é verificar se essas plantas estão tomando a quantidade de sol necessária para uma rosa do deserto, né? Então a rosa do deserto ela precisa ali de 5 a 6 horas diárias de sol por dia,
que é uma quantidade ideal para essa planta se desenvolver, porque rosa do deserto é planta de sol. Então, se você tem uma planta que está na sombra, meia sombra, pode acontecer isso aqui, ela desenvolver pouco ou não florescer de jeito nenhum. Uma outra coisa fundamental é você regar essas plantas adequadamente. Sempre que o substrato estiver totalmente seco, você deve banhar ela com bastante água, tá? E aí você vai regar novamente quando esse substrato secar totalmente outra vez. O que acontece é que muitas pessoas acabam errando essa questão da rega, tá? A rega, ao contrário do que muita gente pensa, é importantíssimo para a rosa do deserto, porque se você quer ter esse caudex gordinho aqui, olha, estufado, você precisa ter uma rega regular, porque ele é gordinho assim porque ele está cheio d'água. Se você não fornece a água que sua planta precisa, além de ela não conseguir engordar, ela não vai absorver os nutrientes da adubação que estão naquele substrato, porque as raízes elas só absorvem os nutrientes quando eles estão diluídos em água. Se não tiver água suficiente, as raízes não conseguem absorver aqueles nutrientes que a planta precisa. Então, cuida bem dessa questão da rega, que você vai ver que pode ser um fator determinante aí no cultivo das suas rosas do deserto. Aí você pode me dizer, ah, professor, eu tenho aqui centenas de plantas, eu trato as minhas plantas todas do mesmo jeito, todas essas plantas se desenvolvem super bem, mas eu tenho esse grupinho aqui, essas poucas unidades que insistem em não se desenvolver. E aí, tendo uma situação como essa, a gente conclui que muito provavelmente é uma questão genética que não depende muito aí de um erro ou um acerto seu, é uma questão da própria planta. Mas a gente pode usar um estímulo aqui para ajudar essa planta a se desenvolver. Primeiro, se você tem uma planta que não cresce muito, que cresce muito lentamente, que está meio estagnada ali no tempo, você pode tentar focar a adubação nela para o crescimento. Então você pode fazer uma adubação diferenciada naquela planta para ver se ela dá um arranque aí no crescimento. Como é que você pode fazer essa adubação? Você vai fazer uma adubação com algum fertilizante mais rico em nitrogênio, tá? Então o nitrogênio vai estar mais presente, por exemplo, no osmocote, tá? Tem uns osmocotes que tem uma proporção maior de nitrogênio. Você tem aí adubos mais orgânicos, tá? E você também vai ter aí a questão da ureia, tá? A ureia é uma ótima fonte de nitrogênio. Mas no caso da ureia, você tem que usar com bastante cuidado, tá? Porque se você exagerar e aplicar essa ureia em contato com as raízes, você pode causar queimaduras e matar as suas plantas. Sempre tem que fazer a diluição correta, de acordo com as instruções da embalagem aí do fabricante, e sempre fazer a aplicação longe das raízes, tá bom? A ureia é uma fonte de nitrogênio que com certeza vai ajudar as suas plantas a crescer. E uma dica de ouro que eu costumo dar lá para os meus alunos, e olha, isso aqui pouca gente fala, eu vou dizer aqui para você aqui, tá? É fazer um confinamento aí nessas plantas. O que é isso? Você pega aquelas plantas que têm essa dificuldade de desenvolvimento e você vai plantá-las todas juntas em um mesmo vaso, pode ser uma bacia. Quer ver um exemplo? Olha isso aqui. Isso aqui é um desses confinamentos que eu faço. Eu separo aquelas mudinhas que têm dificuldade de crescer e eu planto todas elas dentro de um mesmo vaso, compartilhando o mesmo substrato, os mesmos fertilizantes. O que acontece aqui? Essas raízes aqui, eventualmente, elas vão entrar em contato umas com as outras. E aí, com essas raízes em contato umas com as outras, criam mecanismos hormonais nessas plantas aqui que geram uma competição. Elas sentem como se estivessem competindo por espaço aqui dentro desse vaso. E aí o que acontece? Elas são estimuladas a crescer. Então isso acontece bastante. Então experimenta aí. Se você tem aquelas plantinhas que insistem em não desenvolver, planta elas dentro de um mesmo recipiente e segue cuidando delas aqui dentro, que você vai ver que em pouco tempo elas vão começar a desenvolver e até mesmo, olha, a florir. Olha só, essa aqui já está florindo, tá? Essa aqui eram plantas que estavam totalmente estagnadas e foram aqui replantadas dentro desse vaso aqui com o mesmo substrato, estão compartilhando o mesmo espaço e agora estão florindo abundantemente. E aí já estão quase no ponto aqui de serem transplantadas para vasos individuais e aí seguir o seu desenvolvimento. Inclusive, ó, em breve eu vou estar fazendo poda e enxerto dessa flor aqui que está maravilhosa. E aí, conta para mim aí nos comentários, você tem plantas que não desenvolvem ou não florescem? Vou gostar de saber.
E é isso, eu espero que essa dica de ouro seja útil para você que tem rosas do deserto que não desenvolve, e eu espero que você aplique aí essa técnica nas suas plantas e depois volte aqui nesse vídeo para me contar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de me seguir aqui no Instagram e fica aí que vão aparecer 2 vídeos aqui que com certeza vão ajudar você bastante aí no cultivo das rosas do deserto. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!